Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. Em semana de Taça da Liga, a final levou o troféu para o Benfica, que não é guia desde 2016, após uma final contra o Sporting decidida nos penaltis. Iremos analisar essa partida e ainda a derrota do Porto na Choupana, a proeza alentejana na Taça de Portugal ou o começo de Sérgio Conceição em Itália. Eu sou o Pedro Barata e comigo tenho os nossos comentadores habituais, Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro e cumprimentos a todos. E Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Rui também, um abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Comecemos então por Leiria. Há uma semana falávamos do mau momento do Benfica após aquelas duas derrotas seguidas no campeonato e agora comentamos o regresso aos troféus, provando que isto realmente muda tudo muito rápido. Sheldrup abriu o marcador, Gyökeres empatou e na decisão Trubin defendeu o penalti de Trincão que decidiria o título para a equipa de Bruno Lage. Tomás, esta Taça da Liga muitas vezes é aqui um barómetro de meio de temporada. O que é que podemos extrair desta final e desta final a 4 para o resto da época? Acho que se Bruno Lage quiser, pode ter pistas muito claras sobre como fazer evoluir o coletivo do Benfica. Aliás, se há uma mudança entre jogos, é do jogo com o Braga na Luz para o jogo da meia-final, porque depois no jogo com o Sporting há uma certa continuidade das opções e das dinâmicas de criação, sobretudo, que o Benfica foi aplicando, sobretudo na primeira parte, porque depois na segunda parte, com a entrada de Aktürkoğlu e a saída de Sheldrup, e já lá iremos também, acabou por tirar alguma qualidade de jogo ao Benfica, mas quer na meia-final com o Braga, que foi claramente a melhor exibição do Benfica nos últimos 2-3 meses, diria até desde aquele jogo em casa contra o Futebol Clube do Porto. E depois, naquela primeira parte contra o Sporting, há de facto uma clareza na construção que o Benfica não tinha há largo período de tempo. Isto porque Coxo foi de facto o primeiro médio de construção, mas com Florentino em campo. Essa foi uma das diferenças. Depois, com a Sheldrup e Di Maria muitas vezes a ganharem a zona interior e com Sheldrup a ter um impacto claríssimo, e sendo um jogador ainda com pouca confiança, notei isso principalmente na primeira parte do jogo com o Braga, mas depois, a partir daí, muito mais solto, a assumir iniciativa individual, a procurar a baliza também. Aliás, na segunda parte com o Braga ficou perto de marcar e depois concretizou essa ameaça na partida com o Sporting com um belo golo, sendo que até estava a ter dificuldade com o Eduardo Quaresma no duelo direto, mas aí esteve brilhante a tirar o lateral direito do Sporting do caminho. E é de facto um jogador que é perfeito para encaixar entre linhas na meia esquerda, pedindo a Carreras que seja muito mais participativo no último terço, mais do que noutras partidas, onde é sobretudo um jogador que fica na construção, envolve-se por dentro, mais preso do que nestas partidas. E o Benfica, quer com Tomás Araújo, também participativo, embora, claro, nem sempre confortável, e com Carreras do lado esquerdo, conseguiu ser muito mais imprevisível por fora e também por dentro, porque mesmo que Sheldrup e Di Maria nem sempre toquem na bola, acabam por condicionar a organização do adversário e foi por aí que o Benfica conseguiu criar muitas vantagens. E Tomás Araújo é um bom exemplo. E Tomás Araújo é um bom exemplo de como não é por ter um central lateral que se perde impacto ofensivo, nomeadamente graças à excelente qualidade técnica que o jogador tem e que se viu, por exemplo, contra o Sporting Braga, naquela combinação com Di Maria que dá o 1-0. Tecnicamente é muito bom, é rápido também, consegue chegar à frente com um elemento de surpresa. Isso aconteceu também na primeira parte contra o Sporting. E depois, embora não tenha feito uma grande final, acho que esteve melhor no jogo com o Braga, mas tecnicamente é um jogador que está acima de Bá, é mais confortável com bola nos pés, e isso permite ao Benfica também diminuir perdas. Portanto, diria que na primeira parte... E muito acima na tomada de decisão e na definição. Muito acima na tomada de decisão, portanto, dá coisas diferentes ao Benfica, outra estabilidade quando tenta iniciar a construção. Se há coisa que Bruno Lage conseguiu foi ajustar a equipa em relação aos problemas que se tinha visto em Alvalade. Por exemplo, na vigilância a Yulman, a equipa esteve muito mais alerta para não deixar Yulman receber à vontade 7 faltas de frente para o jogo, embora Yulman tenha feito um excelente jogo também, isso não está em causa, mas houve mais atenção por parte
do Benfica nesse sentido. Florentino não tão exposto à construção, porque Coxo começou a partir de baixo, desde logo, e isso não aconteceu exatamente no jogo de Alvalade. Portanto, uma série de resoluções que Bruno Lage conseguiu proporcionar para este derby com o Sporting e que, de facto, acabaram por dar uma certa superioridade ao Benfica no primeiro tempo. No segundo tempo, isso não aconteceu. Foi a equipa mais perigosa, é verdade, mas termina até com dificuldades para ter bola, para empurrar o Sporting para trás, porque as alterações, e começando por aquela de Sheldrup, eu entendo a ideia de Bruno Lage, e foi explicada pelo próprio, porque o Sporting estava a ser bastante perigoso no lado esquerdo, com o envolvimento de Maxi Araújo no corredor de Di Maria, e a ideia foi tirar Turkoglu mais para travar o ascendente do lado esquerdo do Sporting do que propriamente para privilegiar a equipa ofensivamente. Só que tirando Sheldrup, acabou também por tirar muito o potencial atacante que o Benfica revelou no primeiro tempo. Ficou desconfortável nos dois corredores e daí também, aos 55 minutos, ter trocado o Di Maria novamente para o corredor direito e o Kerem para o corredor esquerdo, independentemente do Kerem ter feito uma final de Taça da Liga a roçar o soporífero com um conjunto de tomadas de más decisões imensas, mas já nos habituou a esse aspecto, porque é sobretudo um jogador de ataque ao espaço e tal como disse muito bem o Tomás, quando o Benfica quer jogar mais e quer ser uma equipa com futebol mais enleante, mais ligado, terá que sempre ter o Sheldrup a partir do corredor esquerdo, porque assalta as entrelinhas com uma facilidade tremenda e sobretudo há um aspecto que me parece muito importante, é a capacidade que o Sheldrup, para além de conseguir vir para o espaço interior e criar desequilíbrios num contra um, e o Tomás tocou num aspecto muito, muito importante. Mesmo na final, o Sheldrup estava com dificuldades em superar o Quaresma, mas depois quando supera da forma como se viu e acaba por conseguir marcar o 1-0, é que o Sheldrup muitas vezes proporciona o arrastamento do lateral direito com ele, sobretudo quer em equipas que defendam a 4, quer que defendam a 5, e abre claramente o corredor esquerdo para o Carreras, que não estando preso na primeira fase de construção, é um jogador também capaz de equilibrar, ainda que me pareça que do ponto de vista ofensivo pode melhorar a tomada de decisão a nível do cruzamento, principalmente, porque a nível do remate é sem dúvida uma mais-valia. E já agora, Rui, e é um um jogador que elemento penetra muito super bem espaço disponível interior. para as tarefas defensivas, não é Sem sequer dúvida. um jogador que se caracterize pela passividade. Ali é uma Verdade. questão de estatuto. Di Maria não iria sair Claro que sim, e, portanto, que sobrou para Sheldrup. nem mais. Mas Rui, ainda assim deu a ideia, ou dá a ideia neste momento, de um Sporting muito limitado a nível de opções pelas lesões, Pote, Nuno Santos, Reis, Morita, Bragança, também pelo facto de como o plantel, pela forma como o plantel foi construído, carecer de algumas posições nesta estrutura de Rui Borges, nomeadamente nas laterais. Portanto, a soma das lesões com algumas deficiências do plantel para esta estrutura deu o Sporting um pouco limitado, nomeadamente a nível de opções de banco, para depois, para essa segunda parte, conseguir ser mais efetivo, aproveitando a diminuição do ascendente do Benfica. Tens toda a razão, aliás repara que durante a semana, ou seja, no espaço entre o jogo diante do Futebol Clube do Porto e diante do Benfica, Esgaio e Dibas foram testados como médio centro e isso mostra que há claramente limitações a nível do plantel e o próprio Dibas entrou para a zona central do meio campo e se o Benfica naquela altura tivesse um meio campo mais criativo, que não fosse Florentino, Leandro Barreira e Renato Sanches, que é uma ideia que me pareceu claramente o Bruno Lage mais preocupado em segurar o empate e levar o jogo para grandes penalidades, e foi o primeiro a pensar nesse sentido. A questão do Dibas, ele teve vários erros posicionais, porque comprovam que, apesar de ser um jogador que eu vejo que tenha capacidade para jogar como médio centro, tal como o Gonçalo Inácio, a verdade é que são defesas centrais de raiz, e isso faz com que, em termos posicionais, cometam erros normais para jogadores que estão fora de posição. E o Dibas cometeu esses erros, podiam ter permitido, por exemplo, ao Benfica, numa ou duas iniciativas, e nomeadamente numa em que o Leandro Barreiro tem um controle de bola desorientado, podiam ter colocado o Sporting, o Sporting em risco e o assalto ao último terço. No entanto, aquilo que me parece é que, olhando quer para o jogo diante do Futebol Clube do Porto, quer diante do Benfica na final, Rui Borges conseguiu, no fundo, levar um bocado... era difícil fazer mais a Rui Borges, tendo em conta a limitação de opções que tem, e sobretudo perder um jogador como Morita para a final,
mudou completamente a forma do Sporting, ou a Morita fórmula tem do sido um Sporting. jogador-chave desde a chegada do Rui Borges. Eu concordo inteiramente contigo, Tomás. É óbvio que, se olharmos para os números, o Gyökeres tem, creio que, 5 golos e uma assistência desde que o Rui Borges é treinador do Sporting. Isso torna-o no jogador decisivo. Mas o jogador que é claramente mais importante nesta equipa do Sporting, desde que Rui Borges assumiu o comando técnico da equipa, é o Morita. E nós, se olharmos para o Morita, muito provavelmente o Morita nem sequer jogou estes jogos a 100% da sua condição física. Mas a verdade é que ele mudou o destino dos jogos. Os melhores períodos do Sporting, quer diante do Benfica para o campeonato, quer diante do Vitória para o campeonato, quer diante do Futebol Clube do Porto e principalmente diante do Futebol Clube do Porto na meia-final da Taça da Liga, foram com o melhor Morita a surgir no jogo. E sobretudo no jogo da meia-final, que é um jogo paradigmático da mais-valia do Morita, o Futebol Clube do Porto nos primeiros 30 minutos é superior ao Sporting, até podia ter colocado em vantagem se tivesse sido mais agressivo, se quisermos, a chegar às zonas de finalização, mas a verdade é que quando o Morita baixa para a primeira fase de construção, o jogo do Sporting transforma-se, e até uma opção que para mim foi errada e não a percebi, foi colocar o Maxi Araújo como médio ala esquerdo de início na partida diante do Futebol Clube do Porto, e depois a lesão do Mateus Reis obriga ao recuo do Maxi Araújo e à entrada do Kenda. A própria movimentação do Kenda da esquerda para o meio transforma a equipa do Sporting, e a própria ligação entre o Morita e o Kenda foi muito importante para o Sporting conseguir criar desequilíbrios, e depois de uma primeira meia hora em que foi francamente infeliz, surgiu já no final da primeira parte em superioridade, e depois até ao golo no início da segunda parte há claramente uma superioridade do Sporting, e é uma superioridade carregada a partir da capacidade de construção do Morita. E tem-se falado bastante na abordagem do clube ao mercado, nomeadamente por um guarda-redes que parece ser Rui Silva, por um lateral direito com sim, questão tudo indica que sim. Alberto, mas talvez considerar essa já está mais complicada, sim. Não fosse uma não, ideia. Tomás, o que é que retiras? Não, ia dizer que não é, independentemente do João Simões estar a dar uma resposta bastante interessante. Eu creio que o João Simões tem evoluído de jogo para jogo, se quisermos. Aliás, está um jogador mais completo para este nível que é muito mais elevado àquele que ele está habituado, sendo um jogador tremendamente talentoso, com 2 campeonatos de Europa de sub-17 como titular, e isso também é importante sublinhar. Ele com 15, 16 anos já era titular da seleção sub-17, e isso não acontece por acaso, e creio que o Sporting diante do Benfica, sobretudo na segunda parte, mas já no final da primeira parte, ou aliás o lance do golo começa assim, é que o Sporting diante do Benfica construiu a 4, mas a partir do momento em que o João Simões baixa para o centro de esquerda e faz o papel do Morita, a equipa do Sporting digo principalmente na segunda parte, em que o Benfica é a equipa que mais remata a baliza na segunda parte, o Sporting praticamente não remata, mas o jogo do Sporting tornou-se mais ligado a partir do momento em que o João Simões baixou para o centro de esquerda, e o lance do 1-1 começa com o João Simões na primeira fase de construção, numa das primeiras vezes em que o Sporting tenta construir a 3. Esse é o movimento já característico da equipa de Rui Borges. É a aproximação do médio que joga à esquerda de Yulman, seja Morita, seja João Simões, poderá ser Bragança também, quando estiver disponível, mais baixo, até porque aquela posição de extremo barra médio ofensivo, tendencialmente será de Pedro Gonçalves, que vai aparecer mais por dentro, e por isso o médio esquerdo terá de andar mais perto de Yulman. Tomás, para concluir, o que é que te está a parecer este arranque de Rui Borges, tendo em conta que só começou há 15 dias, mas 15 dias muito intensos, 2 vezes Benfica, a deslocação em Guimarães, o embate contra o Porto, só agora terá alguns dias para respirar e para trabalhar também, uma semana limpa até à partida frente ao Rio Ave, na primeira jornada da segunda volta. Que notas mais gerais é que se traz do arranque do novo treinador em Alvalade, e o que é que esta semana poderá também trazer a nível de preparação da equipa e pela primeira vez ter alguns dias para prepará-la para é o Benfica que compete, mas a semana é muito mais importante para o Sporting e para o Futebol Clube do Porto, porque vai ser uma semana de treinos aquisitivos. Em geral não deixa de ser um arranque positivo para Rui Borges, até olhando para aquilo que fez João Pereira. Obviamente o ponto de partida não era propriamente famoso para Rui Borges. Ainda assim, faltam-me 2 coisas importantes para saber efetivamente em que patamar estará o Sporting,
Uma delas será já este jogo em Vila do Conde, porque Verdade. o Sporting defrontou Benfica 2 vezes, Porto e Vitória, fora de casa. São jogos de uma exigência muito alta, estranhos até no futebol português, tendo em conta a média. Portanto, são jogos muito particulares, mais divididos do que outra coisa. Por isso, com uma semana de treinos e um jogo diferente daqueles que o Sporting tem feito, acho que este jogo em Vila do Conde servirá para percebermos melhor o que pode valer este Sporting. Até aqui, uma equipa bastante competitiva, bastante sacrificada do ponto de vista coletivo, mas viveu muito da forma como atraía a pressão e depois acelerava com os passos. O Sporting tem sido algo unidimensional neste aspecto. Aliás, contra o Benfica foi a mesma coisa. Chamar a pressão e atacar sobre o lado esquerdo, direito na perspectiva do Benfica, esquerdo na perspectiva do Sporting, com Maxi Araújo a chegar muito bem ao ataque. Aliás, Maxi fez uma boa exibição em geral, com alguns erros, porque é um jogador que não simplifica muito na tomada de decisão, certo, mas deu bastantes saídas, conseguiu criar combinações no lado esquerdo também com os movimentos de Gyökeres. Mas o Sporting tem sido muito isto, uma equipa que não se instala no meio campo contrário, tem normalmente ataques mais rápidos depois de superar a pressão, e aí, claro, o Gyökeres está beneficiado, seja pelos lançamentos de Kenda contra o Vitória, seja pelos desequilíbrios que o Sporting foi tendo também do lado esquerdo, em que Kenda finalizou nem sempre da melhor forma, mas de facto é uma equipa ainda com pouca pausa, pouco controle do jogo quando está em vantagem. Agora, não podemos ignorar, claro, a condicionante física, a ausência de alternativas. Aliás, a entrada de Arder nesta final é quase comparável à de Aktürkoğlu, do lado do Benfica, completamente desastrada, somar perdas de bola. Jogo. Exatamente. E por isso, enquanto o Sporting não estiver mais composto, enquanto não defrontar outros adversários, tenho alguma dificuldade em encaixar esta equipa, mas para primeiros sinais, claro que Rui Borges ganhou algum crédito. O Sporting, como já referimos... E tocas num ponto... Desculpa, Pedro. O Tomás estava a tocar num ponto que eu acho que é muito interessante. Sobretudo, e isso notou-se na final diante do Benfica. O Benfica, ao contrário até do que é habitual, e tu disseste muito bem logo na tua primeira intervenção, teve um jogo muito mais ligado, enquanto o Sporting saltou muitas vezes a estação do meio campo, ou seja, foi um jogo muito mais vertical, busca da profundidade direta logo com o Gyökeres e depois a exploração do corredor esquerdo, com algum sentido e muito boas combinações entre o Maxi e o Kenda, tal como referenciaste, depois com os apoios, quer do João Simões a partir da zona central, mas sobretudo com o Gyökeres a cair permanentemente sobre o corredor esquerdo, e isso sobrecarregou o corredor direito do Benfica, e foi por aí que o Sporting criou as suas principais oportunidades, nomeadamente o lance do 1-1, que depois o Gyökeres transformou na grande penalidade, que tinha sido conquistada através da tal combinação no corredor esquerdo, que salvo erro entre o Maxi, o Gyökeres e depois novamente o Maxi, que é derrubado pelo Florentino. O Benfica terá já amanhã, nós estamos a gravar na tarde de segunda-feira, o Benfica terá já na terça-feira a partida da Taça de Portugal contra o Farense. E o ponto de maior curiosidade, Pedro, é saber se a Sheldrup vai ou não ter continuidade. Porque pode estar aí a decisão mais importante de janeiro para a frente de Bruno, se vai pesar o estatuto de Aktürkoğlu ou se a Sheldrup agora sim terá mais oportunidades, sendo certo que nas segundas partes Bruno Lage tem tido menor aproveitamento do que noutras alturas, ou seja, o que dá à equipa normalmente não vai acrescentando grande coisa. Não vai melhorar. Ficam exibições como as de Trubin, também de António Silva, de Florentino, em algumas dimensões do jogo, e a segunda parte do Benfica, diria, é muito menos positiva, com menos coisas a retirar para a frente do que aquele primeiro tempo, e particularmente também a final contra o Braga. Verdade. E só queria acrescentar mesmo só um ponto, que é a questão do Gonçalo Inácio em relação ao Sporting. O Gonçalo Inácio vai ter que regressar à competição. É certo que é um jogador com mercado, e eu e o Tomás até já tínhamos salientado aqui que há a hipótese do Sporting vender um dos defesas centrais, porque são demasiados para aquilo que é uma equipa que vai jogar praticamente sempre com uma linha de 4. Eu tenho curiosidade para perceber o que é que Rui Borges pensa de Gonçalo Inácio e onde quer colocar.
Obviamente, do meu ponto de vista, a posição correta para o Gonçalo Inácio jogar é defesa central pela esquerda, e aí tirar o Santos Justo, que nem sempre esteve bem nestes jogos da Taça da Liga, e sobretudo teve algumas dificuldades, nomeadamente a nível posicional, que creio que terá que refinar, e eu creio que é aí que o Gonçalo Inácio devia entrar. Agora, olhando para o passado do Rui Borges como treinador, não podemos deixar de olhar e perceber que ele prefere centrais muito mais físicos na zona central do terreno, como é óbvio, são defesas centrais, e colocar-se-ia aqui a hipótese do Gonçalo Inácio ser defesa esquerdo. Eu creio que poderia beneficiar o Sporting em termos de primeira fase de construção, mas espero muito sinceramente, até para o próprio Gonçalo Inácio, que isso não aconteça, porque creio que o iria expor do ponto de vista defensivo, nomeadamente em situações de 1 contra 1, frente a extremos rápidos, que eu creio que é uma situação para a qual ele não está talhado, e é claramente um jogador de corredor central. Também pode vir a ser no imediato uma opção para médio centro, mas eu creio que onde o Gonçalo Inácio marca a diferença e é claramente um jogador diferenciado ou muito diferenciado, é claramente a jogar como defesa central. Na Choupana, no retamento do Nacional Porto, só houve mesmo nevoeiro no nível exibicional dos Dragões, levando mesmo Vítor Bruno a classificar a primeira parte como desastrosa. O 2-0 faz com que os Dragões fechem a segunda volta um ponto atrás do Sporting, 2 à frente do Benfica. Tomás, esta época parece que vamos de mini crise em mini crise nos grandes. Começou no Benfica e o despedimento de Schmidt, depois foi para o Porto com aquela má série com várias derrotas seguidas, depois o Sporting e o desastre João Pereira, voltou parcialmente ao Benfica com as 2 derrotas seguidas na Primeira Liga e agora regressa ao Porto com estas 2 derrotas, Taça da Liga, e particularmente este desaire na Choupana que faz regressar dúvidas que depois do mês de dezembro bastante positivo para os Dragões, volta à instabilidade e volta à contestação sobre o treinador depois de uma partida em que se poderia assaltar a liderança, mas saiu-se com uma exibição muito, muito fraca. É que vem na sequência daquele jogo contra o Sporting em que mais uma vez o Porto ficou aquém do desejável e contra um rival. Portanto, a nível de clássicos, o Porto continua com sérias dificuldades, mas de facto 3 derrotas seguidas, mas dava alguns sinais de crescimento e de capacidade de não comprometer contra o resto das equipas do campeonato. A questão é que desta vez contra o Nacional foi precisamente ao contrário. Entrou logo a perder e o Nacional conseguiu muito bem explorar o lado direito ofensivamente, o lado esquerdo da defesa do Porto, onde PP não é muito agressivo no primeiro golo e Galeno também teve algumas dificuldades ao longo desse período. Gustavo Garcia, de resto, é um jogador muito capaz de esticar o jogo, e depois muita passividade defensiva no centro da área. Aliás, Neumann Pérez tem cometido erros de leitura com demasiada frequência, até falha nos 2 golos. Falha nos 2 golos. Falhar também no jogo contra o Sporting. Verdade. Tentando adivinhar a desmarcação de Gyökeres e deixando o espaço central. Em relação ao jogo ofensivo, e com essa desvantagem muito madrugadora, os 11 jogadores que o Porto tinha em campo, ou a maior parte deles, revelaram-se desadequados, porque podemos olhar para os corredores laterais. O Porto tinha PP e Galeno no lado esquerdo e tinha no lado contrário Martim Fernandes e André Franco. Portanto, com um 5-4-1 muito baixo do Nacional, sem espaços para jogar, com um vazio criativo e de ligação, fruto da ausência de Nico Gonzalez, que é o jogador mais importante do Porto, claro que sim, sem qualquer sombra de dúvida. A equipa ficou muito curta, não fazer nenhum remate à baliza é no mínimo preocupante, para não dizer mais, em relação à equipa de Vítor Bruno, que depois tentou ir atrás do prejuízo, mas sempre em forma de reação e não de proatividade, porque, e não estou a entender ao certo o que se passa com o Fábio Vieira, é verdade que o jogador nem sempre tem correspondido, mas já teve bons momentos ao longo da temporada. O jogo em Roma, aquela sequência em que depois da eliminação do Porto para a Taça conseguiu agarrar um pouco a equipa numa fase delicada. Portanto, aceitando que Fábio Vieira de facto não está ao nível que se imaginava, continua a ser um dos jogadores indispensáveis na manobra criativa do Porto e não está a entrar na equação desde aquele aquele castigo aplicado por Vítor Bruno, e desde que Rodrigo Mora também ganhou aquele espaço interior como referência criativa. Só que o Porto é muito curto em termos de capacidade associativa para abdicar de um jogador como Fábio Vieira na maior parte dos jogos, sendo que PP está completamente desenquadrado naquela posição interior
de médio pela esquerda contra uma equipa tão baixa. Samu não é bem uma máquina de golos, é um jogador que tem muita dificuldade para ser fiável ao nível da finalização, é um jogador ainda com muitas lacunas para ser a única referência do ataque do Porto, E ontem no meio viu-se. disto tudo, com problemas defensivos que o Nacional soube explorar, fica uma exibição de facto muito pálida e que volta a trazer preocupações, porque a equipa não tem uma tecla que lhe permita crescer continuadamente. Vai aos S, volta para trás, cresce um bocadinho, mas volta para trás, e com isto vão-se perdendo competições. Rui, são 5 derrotas nos últimos 12 jogos para o Porto. Verdade. Já 7 derrotas na temporada para um treinador. E curiosamente até colocaram esta questão a Vítor Bruno antes da meia-final contra o Sporting, da necessidade de haver aqui uma certa quase legitimação de uma liderança nova da parte de Vítor Bruno, quer perante o plantel, quer mesmo ele como treinador principal. São muitas derrotas, são muitos momentos baixos para tão pouco tempo de temporada, mesmo com algumas notas positivas nas últimas semanas. É mais um novo momento em que o treinador do Porto tem que reerguer a equipa, e já têm sido alguns. Sim, e agora tem uma semana completa, e ele mesmo é o único que tem mesmo uma semana completa, porque é de domingo a domingo, para reanimar esta equipa do Futebol Clube do Porto, porque ontem foi o bater mesmo no fundo. Eu compreendo que para um adepto do Futebol Clube do Porto perder 4 com o Benfica no Estádio da Luz será a derrota mais dura, mas aquilo que aconteceu ontem na Choupana foi absolutamente miserável, nomeadamente na primeira parte, em que o Futebol Clube do Porto não consegue nenhum remate, e estava a pensar até, porque ontem à noite me fizeram essa questão, quantas vezes eu me lembrava de um jogo do Futebol Clube do Porto com 0 remates numa primeira parte, e eu sinceramente não me consigo recordar de nenhum, tirando obviamente, talvez, e isto a nível da qualidade exibicional, aquilo que eu vi ontem do Futebol Clube do Porto só está ao nível daquele tempo inenarrável em que Otávio Machado foi treinador principal do Futebol Clube do Porto. Agora, aquilo que me parece, e o Tomás já tocou nos pontos essenciais do jogo de ontem, é que o Futebol Clube do Porto tinha a obrigação de vencer na Choupana, ou seja, era a hipótese quase 1000 dias depois de ser líder isolado do campeonato, era também a hipótese de colocar o Benfica a 5 pontos e deixar que o Benfica dependesse de si próprio pela primeira vez para ser campeão nacional, o que é absolutamente incrível se nos recordarmos que nas primeiras 4 jornadas Roger Schmidt tinha perdido 5 pontos, mas a verdade é que o Benfica aí ainda tinha condições de ser campeão dependendo apenas de si, porque faltavam os confrontos diante de Sporting e diante de Futebol Clube do Porto, os duplos embates. Agora, a resposta que a equipa dá a essa possibilidade é absolutamente inenarrável. O Futebol Clube do Porto não jogou na primeira parte na Choupana, e inexistiu, se E quiseres. nem na base competitiva, que muitas vezes Não, atenuava que alguns é problemas. verdade. Foi um Futebol Clube do Porto claramente sem agressividade, não conseguiu pressionar alto, a equipa do Nacional saiu de forma confortável, e aqui deixa-me só, por uma nota, e sei que o Tomás estará completamente de acordo comigo em relação a isto, uma nota muito positiva para Tiago Margarido, porque para além da questão da organização defensiva, que foi muito interessante, mas que já tinha sido vista no jogo, nos 15 minutos, que foram 6 ou 7 de competição, no jogo do início de janeiro, que foi interrompido pelo nevoeiro, É que o manteve o Nacional criou a primeira 5-4-1. oportunidade nesse jogo. Exatamente, através de Luís Teves, e a única oportunidade, diga-se, nesse início de jogo. Manteve o 5-4-1 do ponto de vista defensivo, muito organizado, a conceder muito poucos espaços, muito bem o Mateus Dias a surgir no meio dos dois defesas centrais, o Ulisses e Vítor, e a proporcionar muito mais conforto na Além de ser defesa um da bom última jogador linha. com bola, tal como o Sem Soumaré. dúvida. Verdade, exatamente isso. E depois, aquilo que me parece que foi ainda mais interessante por parte do Tiago Margarido, independentemente do nevoeiro não nos ter permitido perceber muito daquilo que aconteceu nos primeiros 15 minutos, é que a equipa atacou de forma diferente, ou seja, atacou quase entre o 4-4-2 em losango e o 4-2-2-2, enquanto no jogo do campeonato tinha ficado a sensação, do que foi interrompido ao quarto de hora, tinha ficado a sensação que a equipa estava muito mais perto no momento ofensivo de um 4-2-3-1, com o Bruno Costa demasiado aberto. Aquilo que se viu foi sobretudo a questão do Teodora e do Isaac Tomic entrarem no espaço entre laterais e defesas centrais, criando sempre desconforto, e sobretudo a liberdade que foi dada para o Luís Esteves surgir como número 10 em momento ofensivo. E ele é claramente um jogador de grande criatividade e depois com uma qualidade de passe e visão de jogo muitíssimo interessante, com apoios próximos do Bruno Costa, ficando numa posição mais recuada, quer o Djibril, quer o Mateus
últimos dias, que tal como o Tomás disse e muito bem, são jogadores capazes de ter bola. E a verdade é que na primeira parte a equipa do Nacional, mesmo depois de estar colocada em vantagem no 1-0, foi uma equipa que não deixou de querer ter bola e ameaçou o Futebol Clube do Porto, nomeadamente no ataque à profundidade, com vários erros de definição de última linha por parte do Futebol Clube do Porto. E que depois, continuando a explorar, e foi essa a preferência da equipa do Nacional, e estrategicamente muito bem pensado pelo Tiago Margarido, continuou a sobrecarregar o seu corredor direito, corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, e é por aí que também nasce o 2-0, que é certo que é um pontapé de canto, mas a jogada foi filtrada pelo corredor direito, e a verdade é que no pontapé de canto voltamos a ver a mesma situação do primeiro golo, ou seja, o Neuen completamente batido, no primeiro golo pelo Dudu, a ação de antecipação do Dudu, e que nem é um finalizador nato, muito menos um cabeceador nato, a conseguir marcar o golo, e depois o Zé Vítor no pontapé de canto a fazer o 2-0, mas sobretudo nesse lance, para além da questão do Neuen ser batido, é a passividade do Futebol Clube do Porto na defesa do segundo poste, e sobretudo um momento que a mim deixou-me completamente siderado, que é a forma como o Otávio sai de uma marcação individual para atacar uma bola invisível, que é algo que passou despercebido na transmissão televisiva, mas se repararem no momento do segundo golo, mesmo no plano que mostra o golo em momento original, percebe-se que o Otávio sai claramente de posição para fazer absolutamente nada. E esse aspecto também foi absolutamente determinante. Agora, em termos de exibição, a primeira parte do Futebol Clube do Porto é inenarrável. O Tomás já tocou nos pontos essenciais, ou seja, constantes erros de ligação, previsibilidade, falta de criatividade e a tal falta de agressividade, quer em momento defensivo, quer em momento ofensivo. Na segunda parte, com a introdução do Fábio Vieira numa posição 8, mas a procurar assaltar as entrelinhas, jogando muito perto do Rodrigo Mora, eu creio que o Futebol Clube do Porto tinha a obrigação de ter feito mais do que fez, ou seja, tinha que ser uma equipa com um jogo muito mais ligado e não o conseguiu. É certo que chega 6 vezes a situações de finalização, mas quase todas elas foram ou através de passes longos na profundidade ou através de cruzamentos em bola parada ou bola corrida. Futebol ligado, com o Futebol Clube do Porto a fazer a bola circular entre corredores, a aproveitar o facto de ter Fábio Vieira e Rodrigo Mora juntos, não aconteceu. E depois saiu o Rodrigo Mora, que teve uma exibição muito apagada, e entrou o Denis Gu para o Futebol Clube do Porto jogar num 4-4-2, que basicamente, ou 4-2-4 até em momento ofensivo, que basicamente passou por bolas diretas para o ataque do Futebol Clube do Porto, ou então por cruzamentos em busca da primeira ou da segunda bola para o Samu e para o Denis Gu, e destacar aqui, tal como mais dizia. Há um tema que ainda não ficou muito claro, porque uma coisa é um determinado jogador ser banco de outro que está melhor, e aí é totalmente claro para todos a opção do treinador. Mas ao longo da temporada já vimos jogadores aparecer e desaparecerem sem grandes justificações aparentes. Vasco Sousa, exemplo. A pensar no Ivan Reimer desta vez. Certo. Não sei exatamente o que se passa, mas já são vários casos ao longo da temporada em que jogadores entram ou saem sem saber muito bem e tens o caso do Vasco Sousa, que reaparece neste jogo na Choupana. Exatamente. E sem dúvida nenhuma, pegando na expressão do Pedro, foi uma exibição muito nublada do Vasco Sousa, mas a verdade é que ele tem tido muito pouco competição desde que perdeu a titularidade no início da temporada. E depois também salientar um aspecto que me parece importante, e tu tocaste nesse ponto em relação a Ivan Reimer. Por exemplo, quando o Futebol Clube do Porto pretende recuperar de um 0-2, eu creio que é difícil conseguir explicar que o Gonçalo Borges seja a opção logo prioritária para o Futebol Clube do Porto conseguir esta reviravolta, porque a verdade é que o Gonçalo Borges tem tido imensas oportunidades, nomeadamente a partir do banco, mas acrescentar algo ao jogo coletivo da equipa tem sido praticamente nulo. Exatamente, tem sido praticamente nulo. E a verdade é que ontem na Choupana voltou a repetir-se isso. Ele não foi capaz de criar um desequilíbrio. É um jogador que procura sempre ações individuais quando tem melhores opções em termos de coletivo, e a verdade é que este erro continua a ser insistente. Só para terminar a questão do Denis Gu e do Samu, houve uma ótima combinação entre os dois, mas voltando a salientar aquilo que o Tomás disse, e essa é uma diferença enorme em relação ao Gyökeres por parte do Samu, independentemente da entrada do Samu na equipa do Futebol Clube Porto ter sido de arromba, mas a verdade é que um avançado na cara do golo, em frente ao guarda-redes, com o guarda-redes completamente batido, em 2 ocasiões, não pode falhar o golo da forma que ele falhou, quer numa definição com o pé direito, quer num cabeceamento mesmo quase em cima da baliza.
Tomás, para terminar a questão deste encontro, queres comentar a primeira volta do Nacional, que com um plantel bastante limitado, diria, candidato a um dos piores da Primeira Liga, consegue acabar a primeira metade acima da linha de água. Já deu para perceber... Já deu para perceber que haverá equipas que conseguirão a salvação com relativamente poucos pontos, mas o conjunto de Tiago Margarido está a competir bem neste regresso à primeira divisão. Muito bem, e não sei se a maior parte das pessoas terá a noção de que o plantel do Nacional talvez até tenha perdido nível em relação ao plantel da época anterior que subiu de divisão. E Perdeu. Diz tudo sobre a capacidade de superação do treinador, que perdeu a maior parte das principais figuras, o Danilovic, o Carlos Daniel, o Gustavo Silva, o Chucho Ramírez também. Portanto, uma série de jogadores que foram importantes na subida e que foram para outros clubes. Tomás, só para reforçar o que estás a dizer, 4 melhores marcadores da época passada do Nacional: Chucho Ramírez, Vitória; Gustavo Silva, Vitória; o Iti foi para as Arábias e Carlos Daniel, curiosamente, Marítimo, na segunda liga. Portanto, não tem ele perdeu o médio marcadores. Ele perdeu o médio centro, o médio ofensivo, o extremo direito, o extremo esquerdo e o avançado centro. Sobrou o Luís Esteves, que é um ótimo jogador. Verdade. E depois, entre as apostas externas, encontrou algumas soluções. Muitas delas também não chegam para um patamar de Primeira Liga ideal, vá lá, do futebol português. Mas e por isso mesmo 4 ou 5 jogadores vão ser dispensados. Aliás, já foi anunciado que irão sair. O Lucas França é um guarda-redes interessante. O Zé Sem Vitor, dúvida, na proteção da área, até com bola, dá algumas coisas. No meio-campo há soluções. É o melhor setor da equipa, na minha visão. Com o Somaré, com o Mateus Dias, que é um belíssimo médio também, e com o toque criativo do Luís Esteves, que é uma espécie de Ruben Micael, vá lá, se quisermos comparar. Isso mesmo, dessa forma. Analogia. Muito criativo, com algum golo também, que joga com liberdade, e Tiago Margarido percebe que Luís Esteves tem de ter essa liberdade no modelo ofensivo, porque é de facto um dos poucos jogadores que consegue marcar a diferença. E depois tem sido muito difícil encontrar um ponta de lança, mas o Isaac, apesar de tudo, em termos de movimentação, recursos técnicos, é aquele que dá mais soluções. Repito, não sendo propriamente um plantel com muita riqueza do meio campo para a frente. Até fica um bocado a dúvida se ele é mesmo ponta de lança. Eu tenho um bocado de dúvidas a esse respeito. Exatamente, ou a partir de uma ala, exatamente. E depois, já agora, o Tiago Margarido contra os grandes ou nos jogos de maior dificuldade, muitas vezes recorre ao 5-4-1 com o encaixe do Mateus Dias entre os centrais, e dessa forma vai tentando aguentar a baliza a zeros, ou pelo menos para tentar tirar algum empate ou qualquer coisa dos jogos de maior exigência. E deixa-me só dizer, Tomás, eu creio que foi um esquecimento teu. O Gustavo Garcia também, eu creio que é um lateral também direito excelente lateral, é verdade. De bom nível para um clube como o Nacional, sem dúvida. Na Revianga vamos olhar para a Taça de Portugal, onde teremos pela primeira vez na história um clube da 4ª Divisão, agora chamada Campeonato de Portugal, a disputar as meias finais da competição. Isto porque o Elvas bateu o Vitória Sport Clube e nos quartos de final defrontará o Tirsense, também do 4º degrau do futebol nacional, e portanto um dos dois estará na antecâmara do Jamor. É um grande feito da equipa alentejana, que até começou a perder, mas deu a volta contra uma equipa europeia num ambiente que, Tomás, tu destacaste isso, muitas vezes não estamos habituados a ver na Taça. A Taça deveria ser isto, uma equipa modesta a jogar no seu campo, no Patalino, que honra um dos melhores jogadores alentejanos de sempre, que chegou ao Internacional Português e brilhou justamente no Elvas no final dos anos 40 e no início dos anos 50. E que teve para se transferir do Elvas para o Real Madrid, o que não é para qualquer Exatamente, teve uma breve passagem pelo Sporting. Tomás, é de facto de destacar o ambiente no estádio da própria equipa, com muita emoção, vibração e um feito histórico para os alentejanos. Acho que neste fim de semana tivemos o contraste perfeito entre a beleza das coisas simples em Elvas e a artificialidade de uma competição que meteu os grandes e meteu o interesse todo mediático, mas é muito mais de futebol aquilo que aconteceu no estádio Patalino, em Elvas. E futebol cheia, domingo à tarde, não é? Festa de cor, com bom futebol, com uma grande surpresa, mas independentemente disso, que tivesse passado a vitória, seria uma grande tarde de futebol, e continua a ser preciso, e cada vez mais será preciso, destacar o simples, porque as instituições normalmente que lideram o futebol fazem questão de oferecer exatamente o contrário, e portanto sobram estes exemplos
para nos agarrarmos e para termos uma certa nostalgia. Eu imediatamente recordei um Mafra Vitória de 2006 para a Taça, com muita gente em pé à volta do estádio, um jogo decidido no prolongamento. Portanto, imediatamente quem vê futebol, quem gosta de futebol, consegue fazer ligação entre coisas, recordar certos episódios, certos jogos. Ainda por cima, o Elvas tem a vantagem de ser uma espécie de Boca Juniors do Alentejo, isso com mesmo. o amarelo e o azul, e dá ali um contorno especial à festa. Portanto, parabéns ao Elvas, ao Vitória e também aos adeptos que marcaram presença. Em relação ao jogo, o Elvas foi muito prático. Pedro Vítor fez uma excelente exibição na baliza e houve um avançado a fazer uma exibição de sonho. O Desmond Nketiah, que de costas para a baliza, a desmarcar-se no espaço, a conseguir ganhar o duelo a Jorge Fernandes, e ali com Bruno Varela também a ficar a meio caminho no golo que dá a vitória. Claramente entrou no radar de muitas equipas. Já esteve na Académica. Aliás, o Elvas não tem o plantel mais habitual, vá lá, nos escalões inferiores, porque há muitos jogadores africanos, tem um jogador argentino também, isso não deixa de ter o Luís Dias, que é da terra, o capitão de equipa, que é a referência, não é? Portanto, isso também mesmo. Tem esse toque de familiaridade, mas de facto é um projeto que, pelo que sei, tem ambições de chegar mais acima, e o Alentejo também precisa de alguma presença. O Elvas que nos escalões cimeiros do futebol português. Sim, e o objetivo é claramente subir à Liga 3 e está em primeiro da sua série e possivelmente é o principal candidato à subida da série do Elvas. Adaptou-se em 5-3-2, foi-se defendendo. O Vitória tentou muito por cruzamentos para Mitchell, que é a referência que há disponível para o Daniel Sousa, Telmo Arcanjo com mais uma assistência de pé esquerdo e de cruzamento. Mas não está a ser fácil o começo para o novo treinador. 2 empates na Primeira Liga e agora é esta derrota. E sofrer muitos golos de forma fácil. E sim, exatamente. Aliás, um gol é de lançamento lateral e o outro é a especialidade do Medina, não é? Em que Jorge Fernandes e Bruno Varela não ficam nada bem. Completamente mal. Um pouco difícil. Desmond Nketiah. Um pouco difícil aceitar aquele 2-1. Rui, deixe-te que comentes o ambiente, o começo complicado para Daniel Sousa, o que queiras destacar desta epopeia do Elvas, que, como já mencionámos, ou Elvas ou Tirsense estarão nas meias finais da taça. Sim, e não deixa de ser curioso, muito provavelmente para quem vai assumir a direção da Taça de Portugal e que muito possivelmente será quem organizou a Taça da Liga e reformulou a Taça da Liga, tornando uma competição para os 3 grandes mais o Braga chegarem à fase decisiva. Se calhar não é o mais apetecível, mas para nós será interessantíssimo ver ou o Elvas ou o Tirsense, ainda que me pareça que há um favoritismo claro do Elvas para chegar à meia-final da Taça de Portugal. Isto explicando muito simplesmente, são 2 equipas do Campeonato de Portugal, 4º escalão do futebol português. O Elvas é líder da sua série, o Tirsense neste momento está em zona de perigo de descida na sua série. Portanto, parece-me haver algum favoritismo por parte do Elvas, recordando também que do lado do Tirsense o treinador é Luís Norton de Matos, um velho conhecido até com muitos anos de primeira divisão, quer como jogador, quer como treinador, enquanto, curiosamente, no Elvas é Pedro Hipólito, um jogador que foi muito promissor, fez a formação no Benfica, mas depois como sénior acabou por não ter a projeção que se esperava. Aquilo que retiro do jogo foi, sobretudo, em termos de vitória, o marcar golo cedo acabou por adormecer a equipa, ou seja, a equipa sentiu-se confortável com 1-0, pensou que com maior ou menor dificuldade chegaria ao 2-0, e é preciso olhar para esta equipa do Vitória e perceber que não houve assim tantas poupanças quanto isso, ou seja, são jogadores que estão habituados a jogar quer no campeonato, quer na competição europeia, a exceção talvez seja mais o Miguel Maga, que jogou lateral direito, e o caso específico do Michel, que tinha jogado diante do Sporting e marcado um golo, mas a verdade é que a equipa claramente adormeceu. Ainda na primeira parte já tinha havido uma ameaça do Elvas, mas sobretudo na segunda parte notou-se uma equipa do Elvas a acreditar que seria possível fazer mais alguma coisa contra um Vitória que esteve completamente adormecido e fora do jogo, sofre um golo na sequência de um lançamento lateral, já tinha havido várias ameaças nesse sentido por parte do Elvas, porque tem o Medina, que é um jogador que é especialista nesse tipo de lançamento lateral, com muita força e bombeado para a área, a recordar alguns momentos de futebol britânico, principalmente da década de 80, 90, ou até do início do 0-0, mas a verdade é que o Vitória acabou por ser batido num lance desses, e quando já estávamos quase todos à espera do prolongamento, surgiu a capacidade diferenciadora do avançado do Elvas, claramente talhado
para um patamar superior, e não ficaria nada surpreendido se houvesse clubes da Primeira Liga ou até da Segunda Liga. Até porque tem 23 anos ainda. Exatamente, a mostrarem interesse no seu concurso, porque é claramente uma unidade que mostrou capacidade diferenciadora, quer na ligação, quer depois no ataque à profundidade, com a velocidade que tem. Agora, tal como o Tomás disse, e muito bem, erro garrafal do Jorge Fernandes, erro garrafal do Bruno Varela na abordagem ao lance, e Daniel Sousa está a pagar muito isso, ou seja, em Faro, por exemplo, a equipa produziu muito do ponto de vista ofensivo, teve um número de remates enquadrados absolutamente invulgar, mas não venceu o jogo. Diante do Sporting, a equipa denotou muitas debilidades do ponto de vista defensivo, por isso mesmo esteve a perder um 3, mas foi capaz de produzir uma reviravolta muito por aquilo que produziu do ponto de vista ofensivo, e nós elogiamos aqui muito e bem o Telmo Arcanjo e o João Mendes, porque foram as unidades que transformaram o processo ofensivo da equipa do Vitória. Agora, para os adeptos do Vitória, é absolutamente inexplicável esta eliminação da Taça de Portugal, onde tinham, como é natural, ambições naturais, porque a verdade é que se o Vitória passasse, defrontava o Tirsense em casa, o que seria uma porta mais ou menos aberta para a chegada às meias finais da competição e para a possibilidade de chegar à final da competição, e à partida nas meias finais defrontaria o Benfica e possivelmente o Braga, que admito que irá eliminar o Lusitano de Évora, admito, mas há um amplo favoritismo, até porque joga em casa, mas é claramente decepcionante para os adeptos do Vitória sofrerem esta derrota, e creio que é um momento muito importante para o Daniel Sousa, porque já sabemos que haverá campeonato na próxima semana, e depois, não ao contrário do que acontece com a Liga dos Campeões e a Liga e a Europa, não haverá a Liga das Conferências para o Vitória, e será muito importante neste período o Vitória definir qual será o seu plantel para o que resta da época, ou seja, vai haver jogadores que vão sair, já se percebeu que o Alberto vai sair, provavelmente sairá também mais um jogador do meio campo, e veremos qual será também a capacidade do Vitória no ataque ao mercado, porque eu creio que o Vitória tem ainda muito que crescer em termos de campeonato nacional, não pode ficar na posição em que está, tem que conquistar muito mais pontos em termos de campeonato nacional. Perdeu aqui a hipótese da Taça de Portugal de voltar a chegar a uma final, e esse parecia-me ser um objetivo claro por parte da direção de Vitória e também por parte do Daniel Sousa, e sobretudo à questão da Liga de Conferência, em que eu creio que o Vitória pode ter aspirações a chegar longe na competição. No Teatro dos Sonhos, vamos falar de um treinador que parece ter entrado na sua cadeira de sonho. Sérgio Conceição assumiu o comando do Milan e arrancou logo com estrondo, vencendo a Supertaça. Mas Tomás, a estreia na Série A, com um empate em casa contra o Cagliari, já mostra que obter regularidade num campeonato onde o Milan vai em 8º e só ganhou 7 jogos em 18, será uma tarefa um pouco mais difícil. Tinha ficado prometido que iríamos falar do AC Milan, e para já vemos duas faces da equipa milanesa e da equipa ou do trabalho habitual de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. Claro que herdando o Milan de Paulo Fonseca já está muito longe do topo e terá margem de crescimento nesta temporada para tentar fazer o melhor possível, mas esse trabalho de longo prazo terá de passar por fazer do Milan uma equipa também capaz nas provas de regularidade, com maior consistência. O próprio Rafael Leão, por exemplo, faz um jogo muito melhor a entrar do banco contra o Inter do que propriamente contra o Cagliari desde o início. O Mané comete um erro comprometedor que permite à equipa do Cagliari chegar ao empate. Depois ainda há muita coisa para afinar do ponto de vista atacante. Há um plantel que pode ser melhorado, e não sei se vai ser melhorado com Kyle Walker, que seguro. Juntar Emerson e Kyle Walker no mesmo plantel seria um pequeno ato de loucura, diria, mas sem dúvida que dá o mercado nesse sentido. Em relação à Supertaça, fica de facto uma capacidade de transcendência da equipa do AC Milan, com Conceição a trazer essa injeção de motivação que é característica, consegue de facto puxar as equipas para cima, quer através da capacidade estratégica, quer através da própria natureza competitiva. Isso é mais do que conhecido. É por mais depois, evidente, também, sim. Com um toque de adaptação aos adversários que foi deixando. Por exemplo, no jogo com o Inter,
Musá foi escolhido para pressionar Bastoni, que é um dos jogadores mais importantes do Inter. Aliás, parece-me que Conceição vai apreciar bastante o perfil de Musá, porque pode defender como ala, pode ser um elemento muito útil na pressão alta, é um transportador de jogo também, portanto Musá é um dos que vai ganhar pontos seguramente com Sérgio Conceição. Há o tema da reabilitação de Leão e Theo Hernández, Theo que faz um pouco de tudo, foi decisivo também. De Paulo Fonseca. Os dois pesos pesados com quem Paulo Fonseca teve vida muito difícil, e Conceição, claro, não pode ir por esse caminho, foi até fatal para o anterior treinador. Em relação ao jogo com o Inter, vimos também Jiménez a defender numa linha de 5 para controlar o lado de Di Marco, portanto, na dimensão estratégica, no desenho da pressão, vai ser uma liga muito interessante para Sérgio Conceição, para se medir enquanto treinador no dia-a-dia, mas os objetivos do Milan são claros, passam por estar mais perto possível do topo da Série A, isso não tem sido conseguido. Como disse aqui na altura da saída de Paulo Fonseca, não creio que o plantel esteja feito para ser campeão, pode andar mais perto, obviamente, mas diria que no imediato as provas a eliminar, quem sabe a Champions, serão mais a praia de Sérgio Conceição em Milão. Sim, e receber Girona e deslocar-se ao Dinamo de Zagreb, estando a 1 ponto do terceiro lugar, pode claramente ser uma aposta do Sérgio Conceição. Ficar nos 8 primeiros parece-me que vai acabar por conseguir ficar, tem que vencer os 2 jogos, mas até pode conseguir algo ainda acima do 8º lugar, estando neste momento, creio que em 13º lugar, se não me engano. Depois, e concordando inteiramente com o Tomás, creio que há um momento que será chave, eu creio que é em fevereiro, que é o jogo da Taça de Itália, uma recepção à Roma. Creio que será muito importante aí a equipa do Milan impor-se a um adversário que me parece estar claramente ao nível dos adversários que, aliás, até no nível inferior aos adversários que superou na Supertaça, mas que vai trazer aquele novamente o Sérgio Conceição para o lado mais estratégico do jogo e capacidade para se impor diante da Roma e possivelmente, tal como o Tomás dizia, é óbvio que o Milan não pode ficar nesta posição em termos de campeonato, tem que ganhar uma regularidade a vencer, mas creio que as provas... Champions. Exatamente, esse ponto é um ponto absolutamente determinante, mas sobretudo depois de já ter conquistado a Supertaça, eu creio que, por exemplo, a Taça de Itália será um objetivo claro desta equipa do Milan, não esquecendo o trajeto que Sérgio Conceição trazia em Portugal de vitórias consecutivas na competição a eliminar, ou seja, na Taça de Portugal. E nesta questão do Milan remetemos para um texto que o Tomás publicou esta manhã na Tribuna, Tiki-Taka à moda de Conceição. Para terminar e apelando ao vosso poder de síntese, vamos dar um toque a um ex-Sporting e ex-Vitória de Sport Clube. Trata-se de Rafinha, que brilhou no triunfo por 5-2 do Barcelona contra o Real Madrid, na Supertaça de Espanha, que voltou a ser na Arábia Saudita. Tomás, o brasileiro, marcou 2 vezes, 19 golos e 9 assistências já nesta temporada e é uma das figuras do ano no futebol internacional, uma das figuras da época, na época europeia. Sem dúvida, e com a vantagem de ser um jogador que ascendeu a um patamar onde não se imaginava que pudesse chegar. E aí há 2 fatores que considero essenciais. A passagem por alguns treinadores que o ajudaram a dar o salto. Bielsa, Marcelo Bielsa, ao serviço do Leeds. E a questão da função, porque o extremo criador desta equipa é Lamine Yamal. A tarefa de Rafinha é muito simples, e atenção porque isto de ser simples não significa que seja bem executada, mas a função de Rafinha passa por atacar o espaço e finalizar da melhor forma possível. E aí é um jogador que de facto está no topo da carreira, é muito rápido, muito agressivo, tem timing e de frente para a baliza é cada vez mais cirúrgico, escolhe a melhor forma de finalizar, às vezes com um remate colocado, às vezes com um remate em força, enganando o guarda-redes, está com uma confiança obviamente extraordinária. E na equipa de Lamine Yamal, Rafinha é o outro jogador que dá à equipa profundidade, complementa-se com Lewandowski na zona central, portanto não é um extremo de faixa, é muito mais um jogador de corredor central e de ataque ao espaço, que percebe muito bem o intervalo que pode aproveitar entre a defesa adversária, e neste momento, marcando tantos golos, claro, ganha uma notoriedade que nunca teve na carreira. Depois o gênio é Lamine Yamal, Pedri é o ajudante do gênio, se quisermos, e o Real Madrid, com muitas dificuldades defensivas, acabou por ser uma presa fácil
para este Barcelona, mais uma vez. Já agora, e só para dar essa pequena nota, numa Liga Espanhola tão nivelada por baixo em termos de favoritismo de Real Madrid e Barcelona, aproveita o Atlético com 14 vitórias seguidas. Um recorde na história do clube. Muitas delas pela margem mínima, mas é Simeone no prime. Ritual dela é o habitual, isso mesmo. E não esquecer que o Barcelona, dentro de uma semana e um dia, estará em Lisboa a defrontar o Benfica, e não esquecer também que, apesar de ser terceiro em La Liga, é segundo na fase de campeonato da Liga dos Campeões. E será sempre uma boa oportunidade para vermos Lamine Yamal no Estádio da Luz, e não é todos os dias que um gênio adolescente vem aos nossos relevados. Apesar de passar férias em Portugal. Foi então mais o No Princípio Era a Bola, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, gravado nesta segunda-feira, 13 de janeiro, em que Jaime Faria e Nuno Borges continuam a brilhar no Open da Austrália. Tomás, obrigado. Obrigado, Pedro, um abraço. Obrigado, Rui. Grande abraço, Pedro, e grande abraço a todos. Até à próxima semana. Obrigado por terem estado desse lado. Nós voltamos então para a próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.